Eu me lembro de quando eu tinha 18 anos e eu contei ao meu pai que sentia o chamado de Deus para pregar. E a resposta do meu pai, que era um pregador fiel, foi a seguinte: bem, esse é o maior chamado que você poderia ter. E ele me deu uma Bíblia como uma espécie de símbolo daquele momento e ele escreveu na primeira página: Querido Johnny, prega a palavra. Esse foi o legado que ele deixou para mim. Foi isso que ele fez, assim como o pai dele fez, assim como meu bisavô fez. Por 5 gerações eles pregaram a palavra. E é isso exatamente o que o apóstolo Paulo disse para Timóteo fazer. No final de sua vida, Paulo se viu em uma prisão, não esperando o exílio, mas uma execução, e houve um dia em que o machado separou a cabeça do corpo de Paulo, e Paulo entrou em sua eterna recompensa. Antes disso acontecer, como um legado final, ele escreveu a segunda carta a Timóteo. Nessa carta, ele disse a Timóteo, no capítulo 4, versículo 2, pregue a palavra. Essas foram as palavras finais do maior pregador que existiu depois de Jesus. Pregue a palavra. É o chamado para a proclamação da palavra de Deus, que foi passada pelo Senhor para Paulo, depois a Timóteo e para todos nós. Pregue a palavra. Mas isso não é uma fala isolada. É o ponto central da sua última carta, 2 Timóteo. Paulo cerca o texto com os motivos do porquê pregar a palavra. Razão número 1. Por causa do perigo dos últimos dias. Veja o que ele escreveu. Sabem, porém, isto, que nos últimos dias, e nós estamos nos últimos dias desde a ascensão de Jesus, sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Mas não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. O que desmascara os falsos mestres? A pregação da verdade. Tempos trabalhosos chegaram, e eles começaram no período apostólico. Pedro advertiu sobre falsos mestres, assim como Judas e Jesus também alertaram. O apóstolo Paulo confrontou os falsos mestres em suas cartas. Os falsos ensinos surgiram quase que junto com a verdade. E de tempos em tempos surgem religiões perversas e distorcidas, e elas sempre foram um desafio para a igreja. Por 1000 anos, um sacramentalismo formal baseado em obras dominou a igreja. Desde então, muitas coisas aconteceram, como racionalismo, o politicismo, a politização da igreja na Europa, o pragmatismo, o feminismo. Esses ismos nunca acabam. E quando eles vêm, eles ficam. É por isso que o apóstolo Paulo disse:
que os homens maus irão de pior a pior por causa da acumulação desses desvios perigosos da verdade. Paulo disse que eles vão parar se você pregar a palavra. Quando me perguntam qual é a maior necessidade da igreja, minha primeira resposta é o conhecimento da palavra, para que a igreja tenha discernimento. Se você não tem discernimento, você não pode nos defender das heresias. É como um sistema imunológico. Se você tem um sistema imunológico sem eficácia e inoperante, você pode morrer por uma série de doenças. Na igreja é da mesma forma. Se você não tem um sistema imunológico espiritual que vem do conhecimento da verdade, da palavra de Deus, você pode morrer por causa das heresias. O apóstolo diz a Timóteo para pregar a palavra porque tempos trabalhosos estão vindo e nós estamos neles. E como eu disse, estamos acumulando essas heresias. Elas não vão embora. Desde que Paulo deu este aviso a Timóteo. Tempos trabalhosos. No capítulo 2, Paulo diz o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Pregue a palavra e manuseie-a com precisão. Em outras palavras, corte direito com a espada. Interprete-a corretamente. É assim que você mostra a verdade. E permite que as pessoas tenham discernimento. Há uma segunda razão pela qual Paulo diz a Timóteo para pregar a palavra, não somente pelo perigo dos últimos dias, mas por causa do exemplo dos santos. Ouça o que ele diz no capítulo 3, versículo 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Eu acho que algumas vezes na vida da igreja, ainda mais na era moderna, pessoas têm a intenção de que elas têm que ser inovadoras e criativas, e há até uma mentalidade de que precisamos nos desvincular do passado. Você ouve pessoas dizendo como, isso não pode ser uma igreja para sua avó. Há até um certo nível de desdém pelo passado, e algumas vezes isso acontece por haver uma estrutura formal de culto, ou por hinos antigos. Pensamos que precisamos estar criando, inovando, mas não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo que você tem um legado. Você tem exemplos que vieram antes de você. Siga o exemplo deles. Este é o legado dos santos, que se foram antes de você. No capítulo 2, Paulo disse, e o que de mim ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para que também ensinarem outros. Há 4 gerações aqui. Paulo, a Timóteo, os homens fiéis e outros. É como uma corrida de revezamento. Me lembro dos tempos de universidade, quando estava fazendo um revezamento 4 por 400 metros. Eu era o segundo homem do revezamento. E me lembro de correr bem e carregar o bastão para o terceiro homem. E tínhamos uma boa chance de vencer. Meu amigo pegou o bastão e no meio do caminho ele saiu da pista e foi se sentar. Passamos o bastão para ele e o outro rapaz estava pronto. Mas ele não passou o bastão.
Esse dia é muito vívido em minha memória. E funciona como uma ilustração do que com certeza não quero fazer, que é falhar em passar adiante o bastão da verdade para os homens fiéis. Não tenho que recriar a verdade, nem inovar nada. Tenho que seguir o exemplo daqueles que vieram antes de mim, e serei profundamente abençoado por Deus. Pregue a palavra, porque os tempos são trabalhosos, as pessoas precisam de discernimento e somente a palavra pode dar o discernimento. Pregue a palavra pelos exemplos dos santos, pegue o bastão e siga no caminho dos pregadores abençoados da história. Em terceiro lugar, pregue a palavra por causa do poder das Escrituras. Veja o que ele diz. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensino, para repreensão, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Pregue a palavra, porque você sabe que ela é poder. Escute o que ele diz. Que podem fazer-te sábio para a salvação. E é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja completo. Tudo o que você precisa para a salvação e santificação está presente nas Escrituras. Por que você usaria outra coisa? Você não pode algo melhor do que fazer alguém ser completo, santificado, maduro. É a palavra que salva. Somos novamente gerados pela palavra da verdade, diz Pedro. É a palavra que santifica. Jesus diz em João 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Pregue a palavra por causa do poder das Escrituras. A palavra é viva e eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Não há nenhuma arma como ela. E quando o apóstolo Paulo vai descrever a armadura do crente, ele faz questão de encerrar com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ela é a única arma que precisamos empunhar. Ela é viva. Ela é eficaz. E somente ela salva e santifica pelo poder do Espírito Santo. Pregue a palavra por causa do poder das Escrituras. Se você vai fazer isto, Paulo diz a Timóteo que ele deve ter cuidado em manejar as Escrituras. Escute o que ele diz no capítulo 1, versículo 13. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. O que é o tesouro que foi depositado em você como pregador? A palavra de Deus. Guarde-a. Paulo diz ao final desta carta, combati o bom combate. Você guarda a verdade, e a implicação disso é que alguém está a atacando, tentando frear e roubar a verdade. Não somos apenas os proclamadores da verdade, somos os guardiões da verdade. Esse é o tesouro que foi depositado em nós. Pregue a palavra por causa do poder das Escrituras. Em quarto lugar, pregue a palavra por causa da ordem do soberano. Se os tempos trabalhosos, o exemplo dos santos e o poder das Escrituras não são o bastante, que tal isto? Conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Uau! Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo,
que há de julgar você. O ponto aqui é que você vai ser julgado pelo próprio Deus e pelo Senhor Jesus, se pregamos ou não a palavra. É por isso que Tiago diz: muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Você consegue compreender o que Tiago está presumindo aqui? Que haverá muitos mestres que não irão pregar a palavra fielmente, sob o comando do soberano. E haverá julgamento e condenação. Se você é chamado para pregar, corajoso no espírito para aceitar esse chamado e dizer que vai pregar, você será julgado pelo nosso soberano Deus e pelo Senhor Jesus Cristo sobre como você manejou a palavra de Deus. Algumas vezes as pessoas me perguntam: o Senhor se preocupa com o que as pessoas falam quando você prega sobre algo controverso? Nunca. O Senhor se preocupa com o que as pessoas vão dizer quando o Senhor prega sobre pecado e acusa as pessoas? Nunca. O Senhor se preocupa se alguém de outra religião ficar ofendido? Nunca. Há uma coisa que eu me preocupo, que é não entender corretamente as Escrituras. E porque esta é a minha maior preocupação, vou voltar no que Paulo disse a Timóteo no capítulo 2. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Se você não manejar bem a palavra da verdade, você deve se envergonhar. E quando você se encontrar com Deus, você estará envergonhado. O soberano disse: pregue a palavra. E isso é para ele e nós prestamos contas a ele. Neste mesmo capítulo, o apóstolo Paulo diz que nós somos soldados. E o soldado se preocupa em como agradar seu comandante. Nós nos separamos do mundo como soldados de Cristo e fazemos o que fazemos a fim de agradar aquele que nos alistou. Não consigo pensar em nada mais forte do que o que Paulo diz no capítulo 2, versículo 24. E ao escravo do Senhor. E ao escravo do Senhor. Esta é uma linguagem séria. Você é o escravo do soberano e ele te chamou para pregar a palavra. Você vai fazer isto e vai prestar contas a ele por isso, no dia que você se encontrar com o Senhor. Paulo diz aos Coríntios que é coisa pequena o que pensam de mim, como me avaliam. Eu vou esperar até que eu veja o Salvador. Quando os segredos dos corações serão revelados, então todos irão adorar a Deus. Nós servimos ao soberano. Há uma quinta razão pela qual Paulo manda pregar a palavra, que é por causa da atração do sensual. Esta é uma linguagem muito clara. Escute. Pregues a palavra. Instes a tempo e fora de tempo, isso significa pregar de forma hábil. Redargas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. É parte da resistência do homem caído a Deus ser seduzido por fábulas, coisas sentimentais e sensuais.
Em outras palavras, pregue a palavra, porque as pessoas serão seduzidas para longe dela, para coisas superficiais, sensuais e sentimentais. Muitas das pregações contemporâneas é dar às pessoas o que elas desejam por causa de sua natureza caída. Mas o pregador fiel dá aos pecadores o que não querem por conta de sua natureza caída. Nós não estamos aqui para deixar o pecador confortável. Nós não estamos aqui para deixar o pecador se agradar conosco. Estamos aqui não somente para confrontar os pecadores e fazer eles saberem que um dia estarão diante de Deus, em um julgamento, mas para provar isto através das páginas das Escrituras. Muito fácil ser pregador e dizer o que as pessoas querem ouvir. Mas isso é algo para se envergonhar. Você está se deixando levar pelos desejos naturais das pessoas. O que fazemos na pregação da palavra é confrontar a pecaminosidade desses desejos naturais e levá-los para a dura realidade da verdade, do pecado, da justiça e do julgamento, e então levamos o Evangelho. E há uma última razão pela qual devemos pregar a palavra, não somente por causa dos tempos difíceis, pelo exemplo dos santos, pelo poder das Escrituras e pela atração do sensual. Mas eu amo isto, que é a promessa da salvação. É difícil pregar a palavra. Há um preço a pagar. Muitos na história da igreja pagaram com a própria vida. Ouça o que o apóstolo Paulo diz. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isso não seja imputado a eles, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que, por mim, fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo o sempre. Amém. Pregue a palavra, porque a promessa do Senhor é que Ele te livrará de todas as situações terrenas. E mais importante, Ele o colocará em seu glorioso reino eterno. Por isso, Paulo diz que pregar a doutrina salvará a ti mesmo e os que te ouvem. A recompensa da sua pregação é o céu e outras recompensas da sua fidelidade. Pregue a palavra. A palavra deve dominar a igreja. O apóstolo Paulo define a igreja como a coluna e firmeza da verdade. Isso que é a igreja. É basicamente a verdade. Essa é a fundação e a estrutura da igreja. E a verdade precisa ser proclamada pelas razões que Paulo expôs. Em outra epístola, Paulo diz a Tito, para que pregue com toda a autoridade, e que não deixasse ninguém tirar isto. Essa é a palavra autoritativa de Deus. Pregue-a, assim como Paulo pregou. E descansou sua cabeça em um bloco, e quando o machado cortou a cabeça dele, ele entrou na recompensa como um servo fiel. Que isto também possa ser dito a todos nós.